Bom dia. Tá funcionando? Está ligado, Paulo, pode sim. tá ligado. Aí, Bom dia para todos. Queria informar que eu não sou o Morgado. Então, Morgado precisou fazer uma troca comigo. Então, para o pessoal dos outros estados, houve uma troca só de atores. A programação continua a mesma, conforme planejado. Eu vou falar o que o Morgado falaria, que é a respeito de funções quadráticas. Funções quadráticas é um assunto que todo mundo ensina na primeira série do ensino médio. E esse é outro assunto fundamental, é um assunto que corretamente está no programa de ensino médio, mas que eu poderia, da mesma maneira como ontem eu mostrei aí a vocês exemplos de análise de desempenho dos alunos, no que se refere a trabalhar com números racionais, quando se faz análise de desempenho relativo ao conhecimento de funções quadráticas, mesmo da equação do segundo grau, os resultados são parecidos. Na verdade, alguns resultados interessantes, o Morgado até poderia contar um pouco mais aí para vocês, porque questões relativas à equação do segundo grau, função quadrática, têm caído por exemplo, no provão. Alguns anos atrás, caiu no provão, que é o exame, né? O exame de saída da licenciatura e bacharelado em matemática, para os alunos que se formavam verificarem a fórmula de resolução da equação do segundo grau. Os resultados foram péssimos. Então, mesmo assuntos que a gente acha que os alunos sabem, quando você vai verificar essa aprendizagem, o resultado é muito ruim. Tá? Então, o que eu vou procurar fazer aqui é contar para vocês algumas coisas importantes a respeito de funções quadráticas e, ao mesmo tempo, comparar a abordagem que a gente sugere com a que é feita aí na maior parte dos livros didáticos. Então, não são todos os livros, tá? Mas muitos livros do ensino médio, eles começam com a definição de função quadrática, né? Então, a função quadrática é uma função da forma ax2 mais bx mais c, tá? Para merecer o nome de função quadrática, a gente deve exigir que o a seja diferente de zero, né? Para o grau do polinômio ser igual a 2. Então, isso é uma função quadrática. E o tratamento que muitas vezes se dá ao assunto é um tratamento um pouco experimental, né? Ou seja, tipicamente, quando se começa a mostrar a função quadrática, vai se mostrar qual é o comportamento dessa função através de exemplos. Nada contra exemplos, não, tá? Exemplos são bons. Então, você começa, por exemplo, com a função quadrática mais simples que existe, a f de x igual a x2, tá? Aí tem a inevitável tabelinha, né? X, f de x, né? Aí tem x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Os valores, né? 9, 4, 1, 0, 1, 2, 4, 2, 4, 9. Aí aparece o gráfico.
pontos marcados, né? 1.11, ponto 24, ponto 39, vai estar mais ou menos assim. Aí esses pontos estão unidos por uma curva. Né? E aí vem uma série de observações, como o Morgado diz, muito da organização didática dos livros é feita através de exemplos, tá? E generalizações através de um ou dois exemplos. Tá? Então, se apresenta esse gráfico e vem uma observação. Esse gráfico é uma curva chamada parábola. Tá? Eu, como aluno do ensino médio, ficaria, então parábola é toda curva que tem esse jeitão que está aqui, né? Toda coisa, aliás, os alunos de ensino médio, de modo geral, para eles as curvas se dividem em duas classes, as retas e as parábolas. Né? Que não é, a menos que talvez ele tenha tido algum contato com curvas como elipse e tudo, então parábola é tudo que não é reto. Tá? Tudo que tem esse jeitão que está aqui. Então, na aula de amanhã, tá, o Wagner vai lembrar aí a vocês, dizer para os alunos que eles têm ter um pouco mais de respeito aí com o nome parábola. Né? Parábola é um nome reservado, tá, a curvas que têm uma propriedade geométrica muito especial, e ele vai mostrar aí na aula de amanhã que realmente as curvas que representam funções quadráticas, todas elas têm essa propriedade especial, tá? E por isso merecem ser chamadas de parábolas. Mas algumas coisas a gente pode mostrar aí para os alunos, mesmo a partir do gráfico de f de x igual a x2, tá? E que vão ser fundamentais, tá? Para você estudar outras funções quadráticas. Tá? Então, por exemplo, algumas observações que realmente a gente pode fazer, tá, a respeito da função f de x igual a x2, e que vai nos ajudar a construir as coisas importantes sobre funções quadráticas, tá, são as seguintes. Primeiro, nesse gráfico que a gente construiu, tá, a gente observou que o valor que eu tenho para x igual a menos 1 é igual ao valor que eu tenho para x igual a 1. Tá? O valor que eu tenho para x igual a menos 2 é igual ao valor que eu tenho para x igual a 2. Tá? Então, uma propriedade fundamental que esse gráfico tem, de f de x igual a x2, tá, é que f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente a f. Tá? Essa é uma primeira propriedade que a gente deduz daqui, não porque nós fizemos essa tabelinha, tá? Mas porque a função é f de x igual a x2. Né? Então, f de menos x é menos x ao quadrado, vai ser exatamente igual a x ao quadrado, portanto, essa propriedade é válida. Tá? Uma coisa importante é aproveitar esse momento, tá, para dizer para os alunos qual é a consequência em termos do gráfico que a gente pode tirar desse fato. Né? O que significa para uma função eu ter a propriedade de que f de menos x ser igual a f de x? Isso acarreta que a curva apresenta uma simetria em relação ao eixo y. Né? Isso não é só para função quadrática, tá? Então, se eu tenho uma função qualquer, tal que quando eu calculo o valor em x e menos x, tá, esses valores são sempre iguais, então existe uma correspondência que eu posso estabelecer, tá, entre a parte do gráfico que fica à direita da origem e a parte que fica à esquerda da origem. Então, eu sei que se uma função tem essa propriedade, tá, e o gráfico aqui é isso, então o gráfico para o outro lado, então para cada ponto do gráfico, o seu simétrico em relação
ao eixo y, tem que ser parte do gráfico também. Tá? Então é como se isso aqui fosse uma imagem no espelho. Obviamente eu não vou conseguir desenhar isso aqui, mas tá. Não consegui. Eu falei que não ia conseguir. Consegui. Não somente não consegui, como estive muito longe aqui. Bom, melhorou um pouco aqui, tá? Mas então uma primeira propriedade, tá? E que a gente depois vai poder generalizar para outras funções quadráticas é essa simetria em relação ao eixo y, tá? A outra propriedade fundamental, tá? É que os valores dessa função admitem um mínimo em que ponto? Qual o valor mínimo dessa função ocorre onde? Hein? Ocorre para x igual a zero e é igual a zero. Por que eu posso garantir isso? Simplesmente porque f de x que é igual a x2, então x ao quadrado de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero. Tá? E zero é exatamente o valor da função no ponto zero. Tá? Então, essas duas propriedades são bastante simples para a gente mostrar para a função f de x igual a x2. Tá? E a razão pela qual eu estou usando o tempo de vocês para mostrar isso é porque isso que está aqui, tá? Na verdade, a gente pode fazer exatamente da mesma forma para qualquer função quadrática. Tá? Esse é o raciocínio que nos permite partir da função quadrática mais simples, tá? E chegar a uma função quadrática qualquer. Então a gente vai ver a seguir. Tem outra observação, tá? Que é interessante a gente fazer, tá? É a respeito do aspecto do gráfico. Tá? Então, uma coisa que a gente poderia perguntar para os alunos, tá? É mostrar ou verificar por que esse gráfico, tá, de uma função quadrática, perguntar para eles se eles têm a certeza que esse gráfico não é uma reta, tá? Ou pelo menos não é uma reta por trechos. Tá? Por que esse gráfico não é algo, digamos, assim? Tá bom, a gente sabe que tem o mínimo para x igual a zero, sabe que é simétrico, mas será que não podia ser simplesmente um V, não? Tá? Tem uma curvinha mesmo? Como é que a gente pode observar, ou, em outras palavras, qual é a diferença fundamental de comportamento, tá, entre uma função quadrática e uma função afim, que Wagner discutiu aí na aula anterior? Como é que a gente pode... Por que esse gráfico faz essa curvinha aqui? Para a gente ir mais rápido, não vou pedir para o microfone passar lá para o Marcos Vinícius, mas o que ele está dizendo, tá, é que, ao contrário do que ocorre com a função afim, quando eu passo, por exemplo, de 1 para 2, então, analisando apenas esse pedaço aqui, 0, 1, 2. Quando eu passo de 1 para 2, tá, se esse gráfico fosse uma reta, então ele seria o gráfico de uma função afim, que nesse caso é linear, porque passa pela origem. Né? Então, para ser uma reta, toda vez que eu passasse de um ponto para o seu dobro, o valor da função teria que dobrar, conforme a gente viu na aula do Wagner relativa à proporcionalidade. Tá? Mas isso não acontece aqui. Tá? Na verdade, acontece um fenômeno muito interessante quando você pega essa função f de x igual a x2, tá? E calcula as diferenças entre esses valores. Vou colocar mais um valor aqui, tá? Para 4. Aqui eu vou ter 16.
Então, olha só o que acontece quando eu calculo as diferenças nos valores de f de x cada vez que eu aumento uma unidade em x. Então, aqui eu passo de 0 para 1, aumento 1. Tá? Aqui eu passo de 1 para 4, aumento 3. Aqui eu passo de 4 para 9, aumento 5. Aqui eu passo de 9 para 16, aumento 7. Tá? Então, uma diferença fundamental que ocorre, tá, entre uma função quadrática, tá, e uma função afim é que numa função afim, e aí não precisa ser linear, uma função afim, a gente pode pensar numa função afim, tá, como a mesma coisa do ponto de vista contínuo de uma progressão aritmética. Então, uma função afim, tá, é uma máquina de produzir progressões aritméticas. Ou seja, se você pega qualquer conjunto de valores igualmente espaçados, tá, de x, então se você pega aqui valores x1, x2, x3 igualmente espaçados, então o Wagner mostrou para vocês que o coeficiente a da função afim, tá? Então se você tem uma função f de x igual a x mais b, que o coeficiente a ele faz a diferença, tá, entre o f de 1 e o f de 0. Tá? E de um modo geral, se essa diferença aqui não é 1, tá, mas é um certo valor h, é fácil a gente mostrar, fazendo as contas, que essa diferença que eu vou ter aqui vai ser a vezes h. Então, isso, conforme vocês vão ver nos exercícios hoje à tarde a respeito de funções afins, essa é uma característica fundamental que nos permite, por exemplo, identificar que a função que corresponde a uma determinada situação é uma função afim. Então, você está pensando, puxa, será que para esse problema eu posso usar uma função afim para exprimir essa situação? Então, a chave para pensar nisso é essa que está aqui. Tá? Pensa se é verdade que quando eu escolho pontos igualmente espaçados, os valores que eu vou obter como resultado são também igualmente espaçados, quer dizer, todos esses degraus têm exatamente o mesmo formato. Se tiverem, a função afim é o instrumento adequado para modelar. Tá? Então, o que essa nossa conta está mostrando aqui é que para uma função quadrática, tá, isso não é verdade. Tá? Se a gente tiver tempo no final da aula, eu vou voltar isso aqui para o caso geral, a gente vai ver que, na verdade, pode dizer algo mais, tá, do que não ser sempre constante. Tá? Notem que o fato desse, pelo menos para a função f de x igual a x2, a gente está observando que esses valores são cada vez maiores. Né? O que significa eles serem cada vez maiores? Significa que cada vez que eu dou um passo, tá, de um dado comprimento ao longo do eixo x, tá, a minha variação em y é cada vez maior. Então, isso qualitativamente já me explica esse formato da curva como sendo essa curva convexa. Né? Ou seja, cada vez que eu dou um passo e vou caminhando para a direita, o meu incremento é cada vez maior. Tá? Então, qualitativamente, a gente entende, por exemplo, por que não vai acontecer da curva fazer algo assim. Não pode acontecer ela mudar de ideia e fazer algo assim? Não, tá? Porque é fácil a gente fazer essa conta que está aqui e mostrar que esse incremento é cada vez maior. Tá? Essa é uma coisa qualitativa importante aí para os alunos, tá? Independentemente deles saberem exprimir uma função através de uma fórmula, quer dizer, interpretar que uma curva que cresce desse modo, tá, tem um comportamento diferente do que uma curva que cresce
desse modo aqui. Uma curva que cresce desse modo aqui tem um comportamento oposto a esse, né? Ambas são crescentes, mas nessa que está aqui, à medida que os valores de x aumentam, para cada incremento unitário em x, aqui eu tenho incrementos cada vez menores em y. Percebem isso? Se você der um passo aqui de tamanho 1, eu tenho esse valor. Se eu lá na frente der um passo de tamanho 1, eu vou ter um incremento que é menor do que esse. É isso que explica, tá, a curva ter esse aspecto. Tá? Então, se der tempo aí no final da aula, a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, tá, no livro. E uma maneira aí da gente exprimir esse fato é que, por um lado, as funções afins podem ser caracterizadas por essa propriedade de, toda vez que você alimenta essa função afim com uma progressão aritmética, o que ela produz como resultado é sempre uma outra progressão aritmética. Tá? Na função quadrática, toda vez que você alimenta essa função quadrática com uma progressão aritmética, o que você obtém do outro lado, primeiro, não é uma progressão aritmética, mas tem uma propriedade de regularidade muito importante, que é que se você calcula a diferença desses termos, essas diferenças formam uma progressão aritmética. Tá? Em geral, a gente chama esse tipo de sequência que ficou formada aqui, ó, 0, 1, 4, 9, 16, a gente dá o nome de uma progressão aritmética de segunda ordem. Tá? E a interessante a respeito dessa ideia é que isso pode ser generalizado, tá? Se isso aqui ocorre da segunda vez que você faz a diferença, você tem uma progressão aritmética de terceira ordem e assim por diante. Tá? Depois, se sobrar tempo aí no final da aula, mas estou achando difícil, a gente volta a falar sobre isso. O que eu queria mostrar aqui para vocês, tá, é que isso que a gente fez para a função f de x igual a x2, então essas observações que estão aqui. Tá? Eu tenho uma função que apresenta assimetria em relação ao eixo y. Tá? Ela apresenta um valor mínimo para x igual a 0. Tá? E apresenta o gráfico, que não é uma reta, tá? Na verdade é uma curva que tem essa forma convexa. Tá? A gente pode pegar essa informação e adaptá-la para qualquer função quadrática. Tá? Então, uma maneira de fazer isso, é claro que a maneira padrão de você fazer isso, tá, é você tomar, tá, uma função quadrática genérica, né, como aquela que a gente escreveu lá no início, tá, f de x igual a x2 mais bx mais c, tá, e mostrar que você consegue escrever essa função quadrática como uma função desse tipo convenientemente modificada. Do ponto de vista didático com os alunos, talvez seja mais interessante fazer o contrário. Tá? Talvez seja mais interessante você começar com uma função simples como f de x igual a x2, tá? E aí começar a mostrar o que acontece quando você vai progressivamente tornando isso mais complicado. Então, por exemplo, o que acontece quando, no lugar de eu ter f de x igual a x2, eu tenho f de x igual a ax2. Tá? Qual é o papel que esse coeficiente a, tá, vai exercer com relação ao gráfico do ponto de vista qualitativo? Depende de quê? Uma coisa fundamental, com certeza, tá, é o sinal de A. Tá? Eu vou ter um comportamento quando A é positivo, tá? Outro comportamento quando A é negativo. Então, quando A é
negativo, então toda vez que A é positivo, o aspecto geral continua sendo aquele que nós vimos antes, tá? E o maior ou valor, o maior ou menor valor de A, tá? Vai determinar uma modificação nos valores da função, né? Então, valores maiores de A vão fazer com que o valor em cada ponto, tá, seja multiplicado por A. Portanto, eu vou ter uma curva que vai ser, tá, mais ou menos, vai crescer mais ou menos rapidamente, de acordo com os valores de A serem maiores ou menores. Mas se o A for negativo, tá, aí ocorre algo bastante diferente, porque se A for negativo, então essa propriedade aqui continua válida em todos os casos, tá? Mas aqui eu deixo de ter, tá, um valor mínimo para x igual a zero, e o valor que eu tenho para x igual a zero passa a ser o valor máximo aqui da função. Então, fácil a gente convencer os alunos que o aspecto da curva para negativo, tá, é esse que está aqui, tá, e que o A vai controlar a maior ou menor abertura aqui dessa curva, tá? Que a gente vai mostrar que é uma parábola na aula que vem. Deixa eu mostrar para vocês, começar a mostrar esses aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Tá. Deixa eu chavear de novo, ver se aparece, continua aparecendo aqui. Ótimo. Então, gente, esse programa aqui que eu estou utilizando para fazer esses gráficos é um programa chamado Implot, que é um programa disponível gratuitamente na internet e que tem uma versão em português que foi preparada por um grande amigo nosso, o professor Adelmo, da Bahia, que pode ser que esteja nos escutando, e que não somente fez essa adaptação do programa para o português, mas que tem um material de apoio, uma apostila que mostra como empregar esse programa em situações de sala de aula, que é bastante interessante. Ele apresentou isso aí na última Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. Se o pessoal da Bahia souber onde é que os colegas podem conseguir essa publicação, seria interessante para a gente divulgar na sexta-feira, tá? Então, o que esse programa faz, ele permite que você represente uma equação. E uma coisa interessante é que você pode escrever uma equação. Então, aqui eu estou escrevendo a equação y igual a x2 com parâmetros que você pode variar dinamicamente, tá? Então, se você, por exemplo, quero ver como é que isso vai ser para a igual a 1. Então, para a igual a 1, ele é esse o aspecto aqui da curva, tá? E eu posso animar, tá, os valores de A modificando, tá, aqui diretamente aqui na barra. Então, à medida que eu vou tornando o A maior, então o que acontece é que essa parábola vai se tornando cada vez com crescimento, chamando de parábola, porque o Wagner vai falar disso amanhã, né? A curva vai se tornando de crescimento cada vez mais rápido, tá? E o ponto em que ela muda de comportamento é esse, né? Então, quando A igual a zero, a gente não tem, na verdade, uma função quadrática, tem uma função constante igual a zero, e aí, quando A se torna negativo, a gente passa a ter uma curva com o comportamento oposto, né? O máximo agora ocorre para x igual a zero, né? E a gente costuma dizer que a concavidade da parábola, tá, está voltada para baixo aqui nessa situação, tá?
Muito bem, então essa é a situação mais simples, tá, que a gente pode fazer com a função quadrada. Agora, a gente pode, sem muito problema, tornar isso mais geral. Tá? Então, eu vou pegar essa função, que por enquanto tá, é a vezes x ao quadrado, tá, e vou acrescentar um outro termo, tá, que eu vou chamar de um parâmetro k. Tá? Então, agora, no lugar de ter apenas a para manipular, eu tenho a e tenho k. Então, o que o k faz? O que eu estou fazendo aqui é pegando o valor que eu tinha antes da função, tá, e somando em cada ponto um certo valor k. Então, o efeito de variar esse k é o efeito de eu pegar essa minha curva e fazer uma translação para cima, quando k é positivo. Então, quando k é igual a 4, toda a curva é transladada 4 unidades para cima, tá? Ou para baixo, quando o k é negativo. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando da função f de x igual a x2 menos 4, esse aqui que não mostrou, não. Tem que dar um enter. Então, f de x igual a x2 menos 4, ela vai ter esse aspecto que está aqui. Tá? Função f de x igual a x2 original. Então, originalmente, com k igual a 0, ela tem essa cara. Tá? E para passar k para menos 4, ela vai sofrer uma translação de 4 unidades para baixo. Tá? O outro passo, tá, então isso em geral é bastante fácil aí de explicar para os alunos, de que somar uma parcela à expressão original provoca uma translação vertical na curva correspondente a essa parcela, tá, que a gente somou. Se a gente quiser agora, tá, obter uma função, tá, que vai ser suficiente, tá, para a gente representar qualquer função quadrática, a gente tem que fazer uma alteração a mais. Então, eu vou pegar essa minha função que está aqui, tá, e vou fazer a seguinte alteração. Em vez de fazer a vezes x ao quadrado, tá, não sei se vocês conseguem ler aqui, mas o que eu estou escrevendo agora é que a vezes x menos m, tá, ao quadrado. Então, por enquanto, esse valor de m é igual a 0, tá? Mas eu posso variá-lo como eu fiz com os valores anteriores. Então, qual é o efeito, tá, de eu modificar esse valor de m? O que vai acontecer, por exemplo, se eu substituo esse m, que por enquanto é igual a 0, substituo por 1? O que vai acontecer? O que vocês preveem que vai acontecer com esse gráfico quando esse m muda de 0 para 1? Translação. Tá, que mais? Translação em que direção? Estou vindo na direção do eixo x. Translação horizontal. Certo. Para a direita ou para a esquerda? O pessoal está falando para a direita, tá? O que está correto. Tá? A gente já vou mostrar para vocês aí no quadro como é que isso funciona de modo geral, mas o papel aqui do M é esse, tá?
quando você modifica o valor de m, você provoca uma translação aqui no gráfico para a direita ou para a esquerda, tá? E pela combinação aqui, então, de todos esses fatores, né, a gente consegue, então, representar parábolas aí de formatos diversos, tá? Todas elas produzidas a partir da parábola original, da curva original, que é f de x, tá, igual a x2. Então, vamos pegar um caso particular aqui. Então, vamos pegar esse m igual a 1. Tá? Vamos deixar o a igual a 1 mesmo. Tá? Vamos deixar o k igual a menos 4. Tá? Então, a gente pode observar, tá, aqui desse gráfico uma série de coisas a respeito dessa função, tá, que eu gostaria, no momento, da gente voltar ao quadro negro, tá, e entender por que elas ocorrem. Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar as raízes aqui dessa função, né, os zeros aqui dessa função, as raízes da equação associada, que ocorrem em menos 1 e 3, aparentemente. A gente consegue identificar que, aparentemente, a simetria está ocorrendo aqui, ó. Então, o eixo de simetria parece ser a reta vertical x igual a 1. Tá? Esse, aparentemente, é o valor de x para o qual essa função atinge o seu mínimo. Tá? E esse mínimo parece ser igual a 4. Tá? Menos 4. Tá? Então, vamos pegar agora essa função e analisar, tá, por que realmente tudo isso pode ser deduzido a partir da sua equação. Vou voltar aqui ao quadro negro. Suspende só até o limite aqui. Se a gente voltar, fica fácil. Deixa eu só apagar. Posso fazer aqui? Não? Não sei. Tá bom, deixa assim. Vai ficar azul? Então deixa sem o computador. Se precisar, a gente volta. Então, o exemplo que a gente estava fazendo ali foi esse, né? F de x, tá, igual a x menos 1 ao quadrado menos 4. Então, todas as observações, tá, que nós fizemos, tá, a respeito do gráfico utilizando o software, tá, são imediatamente retiradas a partir dessa expressão. Então, por exemplo, raízes, os zeros da função. Então, como é que eu faço para obter as raízes Deixa eu usar esse termo. É importante a gente usar a terminologia correta, tá? Então, quem tem raiz, tá, é equação, tá? Uma equação, ou seja, uma expressão contendo um sinal de igual, tá? Tem raízes que são os valores das incógnitas que fazem com que ela seja satisfeita. Tá? Quando você está se referindo a uma função, o apropriado é você se referir aos zeros da função, que são os valores de x para os quais f de x igual a 0. Então, os zeros dessa função são obtidos resolvendo a equação x menos 1 ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá? Eu tenho quase certeza que, se eu estivesse fora do contexto aqui, 80% de vocês
ia olhar para uma equação como essa e automaticamente iam sair desenvolvendo essa expressão, tá, para recair na fórmula de resolução da equação do segundo grau, que hoje em dia todo mundo chama de fórmula de Bhaskara. Mas é importante mostrar para os alunos, tá, que isso não é necessário numa situação como essa, tá? E algumas vezes não é a melhor estratégia. Tá? Se vocês tivessem que resolver a equação x menos 187 ao quadrado igual a 324, claro que podia desenvolver, usar fórmula de Bhaskara e tudo, mas seria altamente desaconselhável, né? Quando você pode resolver de maneira muito mais elementar. De qualquer maneira, é importante mostrar que a gente pode resolver esse tipo de equação a partir das propriedades básicas dos números reais, né? Então, os zeros satisfazem a equação x menos 1 ao quadrado igual a 4. Isso significa que x menos 1 pode ser mais 2 ou menos 2. Tá? E, finalmente, que x vai ser igual a 1 mais ou menos 2. Tá? Isso conduz às duas raízes que nós vimos lá no gráfico, né? X igual a menos 1 ou x igual a 3. Tá? A outra propriedade fundamental diz respeito ao que ocorre com relação à variação, tá, dessa função. Então, como é que essa função varia? Primeiro, como eu tenho x menos 1 ao quadrado aqui, tá, é fácil ver que essa função não possui valor máximo, né? Então, eu posso tornar o valor dessa função arbitrariamente grande, porque esse x menos 1 ao quadrado pode ser tornado arbitrariamente grande. Mas ele possui um valor mínimo, sim. Quando é que f de x vai ser mínimo? Então, como isso aqui é x menos 1 ao quadrado menos 4, essa parcela é constante, logo ele vai ser mínimo se e somente se x menos 1 ao quadrado é mínimo. Mas x menos 1 ao quadrado é um quadrado, tá? O quadrado é um número sempre maior ou igual a zero, logo o valor mínimo ocorre quando o que está aqui dentro é zero e é igual a zero. Tá? Então, x menos 1 ao quadrado é mínimo, se e somente se x menos 1 é igual a zero, portanto, quando x é igual a 1. Tá? E aí o valor mínimo da função, evidentemente, é obtido substituindo x por 1. Tá? Então, o valor mínimo de f de x é igual a f de 1, que é igual a menos 4. Tá? Então, uma função quadrática, tá, quando ela está escrita nessa forma, tá, ela pode ser facilmente analisada. Tá? É fácil a gente descobrir quais são as raízes, tá? É fácil a gente descobrir onde é que ela tem seu valor mínimo ou máximo, se for o caso, tá? E quais são esses valores. Tá? Não é difícil também a gente argumentar com relação à simetria, né? Então, qual é a propriedade que a gente tem que verificar para mostrar que x igual a 1 é um eixo de simetria desse gráfico? Então, nós estamos achando que essa função é simétrica em relação à reta x igual a 1. Qual é a propriedade que eu tenho que verificar para mostrar que ela é, de fato, tem um gráfico simétrico em relação a x igual a 1? Qual é a propriedade que eu tenho que verificar? Como é que eu mostro, como é que eu verifico que essa função tem essa propriedade? Gráfico simétrico em relação à reta x igual a 1. Exatamente. A mesma coisa que a gente tinha lá
para o caso da simetria em relação ao eixo y. Quer dizer, quando eu me desloco uma unidade para esse lado, tá? Um passo arbitrário, vamos dizer h para esse lado, ou para cá, o valor da função tem que ser o mesmo. Quer dizer, eu tenho que verificar essa propriedade. Será que f de 1 mais h é realmente igual a f de 1 menos h? Será que é? O que é f de 1 mais h? Vai ficar 1 mais h menos 1, h ao quadrado menos 4. O que é f de 1 menos h? Vai ficar 1 menos h menos 1, menos h ao quadrado, então h ao quadrado menos 4. Então, tudo aquilo que eu queria, todas aquelas observações que eu fiz através do exame do gráfico, a gente consegue verificar usando propriedades simples, tá? Das funções e dos números reais. Tá? Bom, é claro que uma objeção que a gente podia fazer, tá, é que, mas essa função aí é uma função que está escrita sob uma forma muito particular e no início da aula você falou que ia falar de funções quadráticas genéricas, né? f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, a propriedade mais importante o fato mais importante aí a ser passado para os alunos é que tudo isso que a gente fez aqui é completamente geral, porque toda função quadrática pode ser escrita, tá, nessa forma que é fácil de analisar. Então, por exemplo, com a genérica. Né? Então, vamos tomar, por exemplo, essa função aqui. f de x igual a 2x2, tá, menos 3x mais 1 que eu queria? Não, mais 2. Acho que é isso que eu quero. F menos 2. Tomar essa função f de x igual a 2x2 menos 3x menos 2 e verificar que quando eu tenho uma função desse tipo, tá, eu posso fazer essa análise, bastando para isso escrever a função naquele formato que eu utilizei lá no software. Tá? O que eu quero fazer é escrever essa função nessa forma. Tá? Vou escrever essa função na forma a, que multiplica x menos m ao quadrado, tá, mais k. Então, ao fazer isso, eu estarei escrevendo uma função que tem uma herança muito nítida lá da função f de x igual a x2, tá? Ela é obtida a partir da função quadrática básica, tá? Modificando esse coeficiente a, que controla a abertura, tá? Esse coeficiente k, que controla a translação vertical, e esse coeficiente que controla a translação horizontal. Uma vez que eu escreva a função dessa forma, tá, eu vou ter essencialmente que repetir, tá, os passos que eu fiz no problema anterior. Tá? E a habilidade, tá, de você converter uma função escrita na forma quadrática geral, tá, para uma forma desse tipo, né, que é o que a gente chama a forma canônica da função quadrática, tá, é algo que vale a pena a gente gastar um tempinho, tá, para ensinar os alunos a fazerem, porque é algo que eles vão usar o resto da vida. Tá? Se forem continuar a estudar matemática, certamente vão usar nas séries seguintes, por exemplo, quando forem trabalhar com equação da circunferência, né, essa habilidade, que é a habilidade de completar os quadrados, tá, vai ser uma habilidade fundamental. Tá? Se forem trabalhar com álgebra linear no futuro, vão precisar fazer coisas desse tipo também. Tá? Então,
como é que a gente faz isso? Então, normalmente eu gosto de mostrar para os alunos, tá, desse modo, né? Se eu quero escrever essa minha função quadrática desse modo, uma coisa que é muito simples aqui da gente observar é que o coeficiente de x2, tá, é o mesmo coeficiente de x2 que eu tenho aqui. Tá? Então eu escrevo essa minha função assim. Então, eu coloquei, tá, esse 2 em evidência, tá, para ficar com x2 menos, aí esse termo em x eu tenho que corrigir e ficar com menos 3/6, tá? Menos 2 aqui do lado de fora. Correto? E aí, já quase fiz essa transformação. Então, isso é inclusive uma boa oportunidade para a gente mostrar lá para os alunos que o trabalho que foi feito lá no ensino fundamental com produtos notáveis e fatoração, tá, é algo que é útil, é algo que a gente utiliza para matéria que vem nas séries seguintes, né? Então, o que eu vou fazer aqui é observar que esses dois termos que aqui estão correspondem a, os primeiros dois termos da expansão do quadrado de um binômio, né? Então, quadrado do primeiro termo, tá, menos o duplo produto. Então, se é o duplo produto, esse 3/6 que está aqui, tá, é duas vezes 3/4. Então, com certeza, o binômio que vai aparecer aqui é x menos 3/4 ao quadrado. Tá? A única forma de eu transformar, tá, essa expressão em quadrado de um binômio da forma x menos m é ter x menos 3/4 ao quadrado. E aí a gente faz as alterações necessárias para que essa expressão, tá, contenha realmente esse termo. Então, o que é x menos 3/4 ao quadrado? É x2 menos 3/6 de x mais 9/16. Mas espera aí, eu somei, tá, esse termo aqui dentro. Então, para não alterar, eu tenho que subtrair esse mesmo termo do lado de fora. Quanto? 9/16? Não, porque na verdade ele está multiplicado aqui pelo 2, tá? Então eu tenho que subtrair 9/8. Tá? Somei 9/16 dentro do parênteses, mas está multiplicado por 2, então na verdade eu somei 9/8. Para não alterar, eu tenho que subtrair 9/8 aqui da minha equação. Tá? Então, isso que está aqui vai dar 16, vai dar menos 25/8. Tá? Então, nós transformamos essa nossa função quadrática, que estava na forma polinomial genérica, né? Então, quando a gente escreve, é muito natural escrever uma função desse tipo, mas ela não é a forma mais conveniente para fazer a álgebra. Tá? A forma conveniente para fazer a álgebra é essa forma canônica. E daqui a gente tira tudo que deseja. Né? Então, daqui, do ponto de vista algébrico, fica claro como é que eu obtenho os zeros da função. Então, para obter os zeros, eu tenho que resolver a equação duas vezes, x menos 3 ao quadrado, x menos 3/4 ao quadrado, igual a 25/8. Daí, x menos 3/4 ao quadrado. Eu escolhi números aqui que não fossem
aparecer números irracionais, números são racionais, mas obviamente seria a mesma coisa caso a gente tivesse que extrair essa raiz quadrada. Daqui, x menos 3 quartos tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 16, que não sei porque o Elon está rindo. Sei, claro. Mais ou menos 5 quartos. E daí, x igual a 3 quartos, mais ou menos 5 quartos. Portanto, a gente vai ter x igual a 2, ou x igual a menos meio. Tá? A outra coisa, função tem mínimo ou tem máximo? Então, o valor de a é positivo, né? Então significa que eu tenho número positivo multiplicado por um quadrado. Isso aqui pode ser tornado arbitrariamente grande, máximo não tem, tá? Mas tem um mínimo. Tá? Quando é que essa função vai assumir o seu valor mínimo? Quando esse quadrado é o menor possível, que é zero. Tá? Então, o mínimo ocorre para x igual a 3 quartos. E o valor desse mínimo é f de 3 quartos, que é menos 25 oitavos. Tá? Eu acredito que se você fizer, tá, um exemplo desse tipo numérico com os alunos, aí dá para você depois, honestamente, fazer o caso geral, tá? Então, uma vez que você tenha feito um exemplo desse tipo, tá, tudo que a gente tem que fazer para obter a forma canônica no caso geral e a partir daí deduzir, tá, por exemplo, a forma de resolução da equação do segundo grau, quer dizer, mostrar que isso não é algo que tem uma demonstração que não é uma coisa do outro mundo, tá? É só a gente repetir esses passos para a situação literal, né? Não é muito complicado, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que eu fiz ali? Primeira coisa, coloquei o A do lado de fora. Então, fica A, x2 mais B sobre AX. Deixei o C separado. Segunda coisa que eu fiz foi identificar que tipo de quadrado é isso aqui. Então, isso tem que ser o duplo produto, né? O B sobre A é o duplo produto, B sobre AX é o duplo produto, logo, o termo que acompanha x aqui tem que ser B sobre 2A. Tá? Então, tem que ser A que multiplica x mais B sobre 2A ao quadrado. Mas B sobre 2A ao quadrado, que é o termo que está faltando aqui dentro, é B2 sobre 4A2. Tá? Mas se eu somei algo aqui dentro de parênteses, tenho que subtrair aqui do lado de fora. Tá? Subtrair o quê? B2 sobre 4A2 vezes A, que é B2 sobre 4A. Então, isso, o termo que eu botei aqui vai ser 4AC menos B2 sobre 4A. Tá? Uma vez que você tenha feito isso, são passos análogos aí para você achar a fórmula de resolução da equação do segundo grau, tá? E ainda mais imediato, a gente observar o fato fundamental de que, primeiro, se A é positivo, eu tenho um valor mínimo para x igual a menos B sobre 2A. Se A é negativo, que eu tenho um valor máximo para x igual
a menos b sobre 2a. Tá? E a fórmula de resolução da equação do segundo grau sai daí também. No lugar de deduzir a fórmula, deixa eu responder a uma pergunta que veio do Rio Grande do Sul, que na verdade foi algo que caiu naquela categoria que o Elon se referiu. Não? Você às vezes diz que vai mostrar e depois não mostra, e realmente eu gostaria de mostrar aqui. Do ponto de vista algébrico, tá? Acho que está bem claro como é que, de fato, toda função quadrática pode ser convertida na sua forma canônica, e da forma canônica a gente extrai as suas propriedades essenciais. Tá? Eu não estou dizendo que vocês devam dizer para os alunos que eles, por exemplo, não precisam saber que o mínimo ocorre em menos b sobre 2a. Não, é para saber sim, tá? Mas é importante saber de onde vem. Tá? É importante saber que se a função já está dada nessa forma, por favor, não vai fazer a conta para recair na fórmula, né? Se já está dada desse jeito, então, mais uma vez, se a função cujo mínimo você tem que calcular é x menos 2 vezes x menos 347 ao quadrado mais 525, não vai escrever na forma x2 na bx mais c e fazer a contarada toda, porque a resposta já está aqui. Então, tem que estimular os alunos a, pelo menos, enxergar o que está na cara, né? Não fazer trabalho desnecessário. Mas o que faltou eu comentar, que eu disse que ia comentar, é aquela questão do gráfico. Tá? Por que quando a gente faz então, passo fundamental que a gente tinha ali, suponhamos que eu tenha o gráfico, tá, de f de x igual a x2, por exemplo. Tá? E que eu queira definir uma função g que é igual a x menos 1 ao quadrado, por exemplo. Então, quando eu estava mostrando ali o programa, todo mundo estava convencido de que esse gráfico resultava, tá, do gráfico de f, tá, através de uma translação. Note que uma outra maneira de eu me referir a isso aqui, então dizer que g de x é igual a x menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa que dizer que g é definida como sendo f composta com a função x menos 1. Né? Então, eu estou dizendo que g é igual a f de x menos 1. Então, isso que eu vou falar aqui, na verdade, é geral. Toda vez que você produz uma função que é obtida a partir de outra, através desse tipo de composição, tá? Os gráficos dessas duas funções se relacionam através de uma translação. Tá? E os alunos têm sempre muita dificuldade, tá, de decidir se essa translação é para a direita, tá, ou para a esquerda. Onde eles jogam a moedinha, o lado que sair é aquele que eles vão fazer. Então, como é que a gente explica, tá, para os alunos como é que é o gráfico de uma função como essa? O que eu costumo fazer para explicar para os alunos isso aqui é o seguinte: supor que você tenha que produzir, tá, o gráfico aqui da função g, aqui nesse mesmo sistema de eixos aqui. Tá? Como é que vai ser o gráfico aqui da função g? Bom, digamos que eu queira obter o valor dessa função aqui nesse ponto x aqui. Então, como é que é o valor de g de x? O valor de g de x é o valor de f calculada no ponto x menos 1. Então, olha só, graficamente, o que eu tenho que fazer para obter o valor de g de x. Eu tenho que ir até o x menos 1, tenho que dar um passo para a esquerda para obter o x menos 1, perguntar para o x menos 1 qual é o valor de f para ele, tá? Esse é o f de x menos 1, e trazer esse valor para cá. Correto? G calculado no ponto x, tá, é produzido pegando o valor de f, que está uma unidade para a esquerda, e trazendo para cá. Então, qual é o efeito final
que eu consegui aqui? É como se eu estivesse pegando esse pontinho que antes estava no gráfico de f e arrastando para a direita de uma unidade. Tá? Isso vai acontecer em cada ponto. Tá? Cada vez que eu vou calcular o valor da minha função g no ponto x, eu consulto o valor de f uma unidade para a esquerda e trago esse valor para cá. Tá? Então, qual é o efeito? Cada ponto aqui do gráfico de f é trazido uma unidade para a direita. Então, o novo gráfico que eu vou ter é o resultado de eu transladar, então, o gráfico da função original para a direita. Tá? Então, é por isso que quando eu fazia o m positivo, tá? Então estava fazendo x menos m ao quadrado, eu movimentava o gráfico para a direita. Quando eu fazia o m negativo, eu movimentava o gráfico para a esquerda. Tá bom? Muito bem. Por hoje é só. Vamos deixar a lista exercícios. O pessoal dos outros estados já tem. Ah, já deu tudo. Não sei se... Então, ótimo. Então, todo mundo já tem quais são os exercícios que eu ia fazer.